Mas isso aí que você estava falando que é legal pra caramba, que hoje, né? E até falar pro pessoal, né? Porque tem uma coisa, né? A gente chama, né? Do astrônomo, né, galera? Tem o astrônomo profissional e o cara que não ganha dinheiro, a gente com isso, basicamente, a gente chama de astrônomo amador. Que é uma outra palavra também que às vezes dá um tom pejorativo, né? Porque as pessoas falam assim, o cara é amador naquilo, quer dizer que ele faz de qualquer jeito, né? Então é sempre bom explicar que o astrônomo amador é o astrônomo que não leva aquilo lá como profissão. O Cassela tem a profissão dele e tem a astronomia que leva de forma amadora. Não quer dizer que é mal feito. É sempre bom, eu gosto sempre de dar esse disclaimer aí. Mas o legal é que a gente está nesse momento com uma acessibilidade. Porque assim, né, durante muitos anos, era impossível ter um telescópio no Brasil, né, cara? Era impossível. Não é que era caro. Caro ele é ainda hoje, mas teve época que ele era impossível. Então você ficava só sonhando, imaginando. E hoje você tem, embora tenha, lógico, vai ter equipamento de todos os preços e tudo mais, tem equipamento que é muito caro. Mas o mais legal é que o astrônomo amador, e aqui ó, eu já conversei, por exemplo, com o Falsarella, que faz um trabalho muito legal com Marte, que ele fica observando Marte e avisa para a NASA quando tem tempestade. Já o Cristóvão, né, que faz todo aquele trabalho com meteoro e tudo mais. O pessoal da Bramon também, né, que já veio aqui também, que fica aí vigiando e fazendo esse trabalho. Hoje, o astrônomo amador ele tem essa capacidade, essa possibilidade de colaborar muito, né, com essa parte científica, né? Certamente. Isso aqui é muito legal, né? Gente, hoje em dia, Sérgio, os recursos de telescópios que a gente tem para astrônomos amadores, né, eles são muito sofisticados. Então, a maioria das pessoas usa, a maioria esmagadora, para astrofotografia, pelo lado artístico. Porque é bonito, cara, é postar na rede social, né? Mas esses mesmos equipamentos que são usados para astrofotografia, eles podem ser usados para pesquisa científica. E por que isso pode ser usado? Gente, uma das principais razões, por incrível que possa parecer, é a sua localização. Por quê? Porque o evento astronômico ele pode acontecer a qualquer momento, tá certo? Ele não acontece às tardes de Nova York. Pode acontecer a qualquer momento. E o que acontece é o seguinte, o céu visto no hemisfério sul, ele é diferente do céu visto no hemisfério norte. Não totalmente, mas parcialmente diferente. Então, por exemplo, há vários objetos, aliás, os principais objetos do hemisfério sul, eles não são visíveis por observatórios que estão nos Estados Unidos, na Europa, ou na Rússia, ou na China. Então, quando você vem para o hemisfério sul, você tem 3 localidades. Você tem basicamente o Chile, você tem a África do Sul e você tem a Austrália. São essas 3 localidades. Então, o que acontece? Às vezes acontece um evento astronômico num determinado horário em que você, aqui em São Paulo, você está bem localizado para observar, o cara do Chile não consegue ver, ainda é de dia. O cara lá na Europa não consegue ver porque lá está abaixo do horizonte. O cara na Austrália não dá para ver porque lá já é de dia. O cara da África talvez não veja porque está tarde ou porque lá tem poucos telescópios. Lá não tem muito telescópio amador, tem mais profissional. Então, existe um momento, como aconteceu comigo no Pulsar, por exemplo, em que eu que estava posicionado de um jeito para observar aquilo. Então, o cara na Califórnia não ia conseguir ver. Então a astronomia amadora, esses equipamentos que a gente tem hoje, tanto em termos de câmeras quanto em termos de telescópios, eles permitem fazer coisas inacreditáveis. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, por exemplo, um telescópio de 20 centímetros de diâmetro, que hoje, assim, você tem muitos astrônomos amadores que têm, inclusive fabricam isso, com uma câmera tipo CMOS, né, ou um CCD, ele consegue tirar fotografias que são equivalentes ao que o Observatório do Monte Palomar tirava há 30 anos. Então, de repente, você tem equipamentos... a mesma capacidade do Monte Palomar a mesma capacidade em termos de detecção de objetos. Exatamente. Então, observa o número de observatórios, né, Sérgio, que a gente já conversou muito sobre isso. Existem muitos observatórios no mundo, mas, gente, todos esses observatórios, eles estão controlados com agendas. Então, assim, não é o cara chega da cabeça deles assim, põe lá. Não é assim. Tem uma agenda, é como se você chegasse realmente num restaurante que o cara diz, já tem 35 na fila aqui, velho. Fica aí na fila de espera, tem a fila de espera, né? Os astrônomos amadores, eles estão numa posição muito privilegiada, por quê?
Porque a qualquer momento eu pego, miro o telescópio e faço. O cara não consegue fazer isso com qualquer coisa. Então, por exemplo, um James Webb ou um Hubble até fazem isso. Mas em que situação? Só num caso excepcional. Exato. Que o cara vai dizer assim, não, mira lá porque é um fenômeno raríssimo. Mas fora isso, o James Webb está com a programação zona dele lá, tá entendendo? E é difícil do cara enfiar alguma coisa diferente. Então, o astrônomo amador realmente, Sérgio, hoje em dia, ele está numa posição muito privilegiada. Agora, pouca gente no Brasil tem interesse em mexer com isso. A gente conta na mão. Por quê? Eu acredito que uma parte disso é a falta do conhecimento de que é possível fazer, tá certo? Uma segunda coisa é que, em alguns casos, é necessário que a pessoa tenha um aprofundamento maior. Em termos, como você falou, por exemplo, para eu fazer uma medida lá que seja aceita por um paper ou por um observatório internacional, eu tenho que fazer no mesmo padrão que o astrônomo faz no observatório profissional. Senão, o cara não vai poder botar num paper aquilo. E para você atingir aquele nível de, vamos dizer assim, de precisão ou de detalhamento, é necessário que você faça um pouco, não é nada sobrenatural, gente, mas é necessário que você estude um pouco, que você saiba o que você está fazendo em algum nível, para você poder fazer uma contribuição que seja aceita, né, em termos de dados. Então, muita gente, às vezes, o programa que eu fiz de descoberta, muita gente perguntava, não dá para dar cópia e tal, não sei o quê. Eu cheguei até a pensar, Sérgio, em botar e falar assim, pô, vou dar para o pessoal. Mas aí depois eu falei, cara, eu vou criar uma confusão na astronomia. Por quê? Porque as pessoas vão achar que descobriram, porque elas não entendem, elas vão pegar e vão dizer, descobri não sei o quê, e vão começar a reportar um monte de coisa errada, porque elas não vão aprofundar no conhecimento no nível necessário para identificar. Então eu faço na live que eu faço, eu já mostrei, por exemplo, eu já descobri ao vivo uma explosão de uma estrela e eu mostrei a sequência de checagem até o ponto em que eu registro e mando para os observatórios. Mas é um processo que exige um nível qualquer de esforço ali de conhecimento. Isso sim. Mas aí talvez seja por isso que os astrônomos amadores eles contribuem bastante nessa parte planetária, né? Porque é mais fácil, talvez, né? Eu diria para você... Ou não? De ficar olhando, por exemplo, Júpiter ou... Igual o Luiz ali, né? O Luiz que fica aqui em São Bernardo, o que descobriu lá aquele impacto em Júpiter, né? Sim, sim. Ele fica lá, o foco dele é Júpiter e Saturno. E aí, do mesmo jeito que tem os programas, ele tem lá o programa dele para ver se, né, uma detecção e mas tal. Mas todos esses, ô Sérgio... Não, eles têm um nível a mais. Todas essas atividades, elas exigem um grau de especialização, né? Precisa dar uma aprofundada. O que acontece é que, dependendo da atividade... Então, por exemplo, quando esse exemplo que você citou, a atividade de, por exemplo, de apenas um reconhecimento óptico de um fenômeno. Tipo, eu vi uma fotografia e vi que está tendo uma tempestade em Marte, eu vi uma fotografia e vi que teve um impacto em Júpiter. Contar mancha no Sol, por exemplo. Esse tipo de atividade é uma atividade que está ao alcance de qualquer pessoa. Você só pega a técnica, né, de tirar aquelas fotografias, mas é uma coisa que você não precisa ter um conhecimento específico de física. Você simplesmente observa aquilo, com a prática você aprende. Existem algumas outras etapas, por exemplo, lá, o esquema lá do cristal com asteroides, né? Então, o que acontece? É necessário um conhecimento mais detalhado. Por quê? Na busca que ele faz, ele não vai só fazer uma astrometria, fotometria, ou seja, achar o brilho e a posição do objeto e conforme ele anda, mas ele vai tentar entender de alguma forma aquela órbita, vai tentar entender alguma característica que exige um nível de conhecimento maior. Esse tipo de coisa que eu faço com espectroscopia e tal, exige um conhecimento maior ainda, porque envolve um conhecimento de física, de espectroscopia, etc. Mas nada disso, gente, nada disso, pode acreditar em mim, tá? Nada disso exige que o cara seja PhD em coisa nenhuma. Quem vai ser o PhD vai ser um astrônomo profissional que vai pegar aquelas coisas, vai fazer uma análise muito mais sofisticada, vai usar modelos, tá certo? Comparar, vai usar modelos e vai propor soluções para aquilo. Então, o astrônomo amador, normalmente, ele vai até o momento da aquisição do dado e da detecção do fenômeno anômalo. O estudo em si do fenômeno anômalo, tá certo? Ou o uso daqueles dados em forma de pesquisa, isso sempre é feito por um astrônomo profissional que vai dedicar meses, às vezes anos. Então, por exemplo, às vezes eu participo de observações que eu faço com eles e o paper, o sujeito demora um ano escrevendo e pesquisando.
Tá certo? Então, você está participando do processo científico, mas obviamente que para você participar a ponto de você participar de um paper desse de forma, vamos dizer assim, decisiva, você tem que ser um cara que realmente passou muito tempo estudando, que passou a vida se dedicando àquilo. Então, como você citou, por exemplo, o Dan Minelli, o último, não a vida dele, mas o último, vamos lá, os últimos 15, 20 anos, ele certamente dedicou a uma estrela e a todos os fenômenos que vão em cima dela. Então, não há possibilidade de um cara pegar, dar uma lida num livro e dizer assim, não, Daminelli, então eu acho que, não sei, não dá, né, velho? Ah, claro. Então, o que acontece no final é que você pode contribuir em vários níveis, né? E o prazer, Sérgio, o prazer de você ver. Porque não é uma coisa para você aparecer para terceiros, não é isso. É com você. Então, assim, é o prazer de você ver que um objeto que você descobriu, uma coisa que você lançou, de repente, observatórios no mundo inteiro começam a... Então, por exemplo, essa supernova que eu descobri em 2002, 2002 BO, ela se tornou uma referência em astrofísica. Por quê? Porque eu descobri ela muito cedo. Ela foi logo no início da explosão. E aí o que aconteceu? Eles pegaram observatórios no mundo inteiro e tiraram espectros dia a dia dessa supernova, em detalhe. Então, para você ter uma ideia, isso foi em 2002. Hoje, em 2023, você entra no Archive lá e você vai ver paper hoje, o cara fazendo dessa estrela. Entendi. Então, nem todas, isso é outro ponto, nem toda descoberta é igual. Eu descobri um monte de supernova. Agora, nenhuma que eu descobri foi como essa. Todas as outras não tiveram nenhuma importância em astronomia. Tirando uma, que foi em 2017 DGK, que foi uma supernova superluminosa, que eu descobri em 2017. Mas as outras, elas não tinham importância. Por que não tinham? Porque eram supernovas que foram descobertas quando já estava no... tipo 3, 4 dias depois da explosão, ou foram supernovas que não tinham, não acrescentaram conhecimento ao nosso entendimento das supernovas. Aí elas entram o quê? Elas entram no bolso, no bolo, né? Porque aí eles usam... Então, gente, por exemplo, o Sérgio falou da constante cosmológica, né? Daquela coisa que ele falou da tensão, você tem uma das formas de calcular isso é supernova. Sim. Mas como que ele calculou a supernova? Ele pega de balaio a supernova. Então, cada supernova daquela não é importante, mas ele pega de balaio um monte e tenta montar uma curva lá. Então, algumas supernovas que eu descobri estão nesse balaio, elas não tiveram importância astrofísica. Isso. Mas essas supernovas específicas, se você entrar lá, você vai ver grandes instituições e papers sendo feitos até hoje. Então, quando você vê que você participou e você querendo ou não, tem uma coisa meio louca, sabe, Sérgio? Que é o seguinte, são coisas que você nunca pensou. Então, por exemplo, tem um paper lá, acho que foi essa do TDE, que aparece lá os observatórios, aí aparece assim, né? Aparece observatórios Carnegie, observatórios não sei o que e tal. Só, porra, observatório de 300 milhões de dólares. Né? Não, e o pior, teve um desses papers que o de cima, o cara era de Princeton e o nome era One Einstein Drive. Era o de cima. E o embaixo é o meu observatório lá, que eu nem sei se eles sabem o que é. Eles, de repente, pensam que é um observatório mesmo de verdade, entendeu? Entendi. Então, porque eles não sabem, né? Você vai passando isso agora, eles não sabem exatamente o que é. Então, pra gente mesmo, pessoalmente, é uma sensação muito estranha, né? É uma coisa bizarra. Não, isso aí é sensacional.